Graças a Deus, mais uma vez aqui nos encontramos em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, o nosso irmão, e da espiritualidade superior, para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, aqui na cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor Deus, de todo mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Muito bem, então vamos iniciar. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos na introdução, na parte da introdução, né? E estamos no item 5. Estamos vendo sobre o início da doutrina espírita, das mesas girantes. Introdução ao estudo da doutrina espírita, o item 5. Reconheceu, deixa eu ver se eu consigo ler, se eu consigo, né, Lívia? Aí você fica com o seu bonitinho, por aí. Ó, então vamos lá. Mais tarde, você quer ler? Lê para nós. Leia, fazendo um favor. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não era realmente mais do que um apêndice da mão. E o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um insulto involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje é esse o meio geralmente empregado e com tanto mais razão quanto ao número das pessoas dotadas desta aptidão é muito considerável a crescer todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o curso da mão do médium, nem o lápis. Então aqui, nessa introdução, ele começa explicando para nós do início das manifestações, né? Aí ele vem falando que iniciou naquela prancheta, naquela mesinha que amarrava, prendia lá um lápis, né? E aquela, tipo uma mesinha de tripé, de 3 pezinhos, e aí ela ia escrevendo, né? Você colocava um dedo ali, encostava, e ela ia escrevendo. Isso foi o início. Aí depois já foi mudando, né? Aí depois eles já perceberam, já deixaram dessa mesinha, já pegaram o próprio lápis, já ia escrevendo através, né, do papel, do lápis ou da caneta, ia já escrevendo. Então, foi assim, do simples, do complexo ao mais simples, né? De uma coisa rústica, e foi indo, e aqui ele está dizendo, né,
que primeiro o médium, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Então, primeiro ele pegou o lápis e começou, o braço foi escrevendo, escrevendo, escrevendo. Ele ia escrevendo de uma forma incontrolável, né? Incontrolável, como diz aqui, de uma forma febril, né? Quase febril. Era involuntário, quer dizer, não dependia da vontade dele. Aquele lápis, o meu braço, a minha mão ia movimentando e escrevendo, escrevendo. E aí ele fala depois, né, que hoje foi mais difundido. Hoje o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável, né? Se a gente, naquela época era poucas pessoas, nem todo mundo era médium, né? Mas no mundo inteiro tinha comunicações, vinha até Kardec as comunicações. Mas iniciou desse jeito. Começou, aqui no livro fala, primeiro começou com as batidinhas, né? Uma batidinha era sim, duas batidinhas era não. Depois eles colocavam o abecedário, ia na frente das letras até formar as palavras. E depois, então assim, foi uma coisa rústica que foi melhorando. Hoje, o que acontece? Hoje os médiums, tem médium que o espírito vem, usa o braço sem ele perceber nada, ele toma o braço e vai escrevendo usando aquele braço. É um mecânico, é o escrevente mecânico, né? E tem aquele outro que não, que vem na sua mente a mensagem e ele vai escrevendo o que passa pela sua mente. É outro tipo de médium, né? E aí ele fala que as comunicações, está falando das comunicações, que elas podem ser pela palavra, quer dizer, através da incorporação, através da intuição, né? Aí, pelo ouvido, você ouve o espírito falando, você ouve a voz no seu ouvido. Pela visão, né? Aqueles médiuns que enxergam, que vê os espíritos. Pelo tato, aquelas pessoas médiuns que sentem o espírito te tocar, né? Aí ele vai falando os tipos, né, de mediunidade. Isso é o tipo de quê? De comunicação. É a comunicação mediúnica dos espíritos com o nosso mundo físico, né? Essa é o intercâmbio mediúnico. E para que isso aconteça, precisa do médium, um médium encarnado, do encarnado. Por quê? Porque o espírito não tem corpo, ele não tem essa parte física que nós temos. Ele precisa de um elemento físico, que é o ectoplasma. Quem tem ectoplasma? Os encarnados. Então ele precisa de um médium que tenha, né, esse elemento, para quê? Para que possa ver o intercâmbio mediúnico, a comunicação dos espíritos com o nosso mundo. Ou através de um barulho, ou através de ouvir vozes, ou de você ver um espírito, né? Ou de você ouvir batidas, várias formas. Ou ele usar a mão de alguém para escrever uma mensagem. Então tem várias formas dos espíritos comunicar com nós, né? Sem o concurso da mão do médium também. Então aqui ele fala até da escrita direta dos espíritos. Não precisa de mão, não precisa de nada. A caneta vai aparecendo, a letra sendo grafada no papel. Vai aparecendo aquela letra, ela vai aparecendo, aparece a mensagem. Nem caneta tem. Nem caneta tem. Ou às vezes aparece uma mensagem dentro de uma gaveta já escrita. Então, assim, na época de Moisés, quando Moisés recebeu lá no Monte Sinai os 10 mandamentos, era escrita direta, porque ela já foi grafada diretamente lá nas pedras, os 10 mandamentos. Então, é uma mediunidade, é um tipo de mediunidade de comunicação, né?
dos espíritos com a gente. Então, Isabel, se sentar de cá, tá se vocês quiserem falar, perguntar, seu corpo fazendo pode sombra, falar. sentar de cá fica melhor. Tá? Você não quer ficar mais... Ficar de cá, gosto, tá fazendo sombra. Fica aqui pertinho de mim, Ela ó. lê no livro dela, né? Aham. Vem aqui perto de mim. Ou aqui, ó. Tá? Aqui, ó, que você pega a minha luzinha. Vou pegar mais isso aqui antes de sexta. Então vamos lá. Entendeu? Ele tá falando do como que surgiu, que evoluiu, né? Porque o Espiritismo, ó, ele surgiu, quando que ele surgiu? Ele surgiu em 1857, foi quando o Livro dos Espíritos foi editado. Ele foi, é quando ele surgiu, né? 18 de abril, codificado, em 18 de abril de 1857. Só que antes, né? Antes teve os estudos, teve os fenômenos mediúnicos, até que surgiu, certo? E tiveram que comprovar mesmo o negócio, era estudo mesmo, né? Eles tiveram que comprovar. Obrigado. Através de pesquisa. Tudo era comprovado, né? Aqui, anteriormente a esse capítulo, nós vimos um pouquinho, ele fala sobre charlatanismo, né? Fala, tinha muitas pessoas que achavam que aquilo era mentira, que era charlatão. Então, Kardec, ele foi estudando e foi percebendo que existia algo inteligente por trás daquelas mensagens, daquela comunicação. Então, foi feito estudo, né? Um estudo. E até história contada, aí ele pesquisava se era verídico. Isso. Às vezes o cara falava, eu nasci em tal lugar, dando tipo a biografia. Tá mais perto. E aí, ele pesquisava se era verídico, se realmente aconteceu aquele caso. Céu e Inferno tem muito caso, não tem? Pesquisado. O quê? Céu e Inferno. Céu e Inferno, né? Tem muito caso. Tem, muitos e muitos casos. Aquele livro é maravilhoso. Pode continuar? Vamos continuar. Isabel, Oi. às vezes é porque o meu livro é diferente do seu, às vezes Mas você está dificuldade. conseguindo achar alguma coisa? Chega aqui mais pertinho de mim. Encosta a sua cadeira aqui. Eu também acho que tem a ver com a luz. A luz está muito Muito escura. ruim. Essas luzes estão muito velhas. Nada, vamos fazer assim. Não, manda Pode trocar. continuar? Vamos. Obtido o fato, restaram comprovar um ponto essencial. O papel do médium nas respostas é a parte que, mecânica e moral, pode ser delas duas circunstâncias capitais que não escapariam. Então, isso. A um observador atento, tornando possível resolver-se a questão. A primeira consiste no modo por que a sexta se move sob a influência do médium, apenas lhe impondo os dedos sobre os bordos. Você quer explicar? Continua. Vamos mais um pouquinho até o ponto. O exame do fato demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Ele está falando aqui, explicando, né? Obtido o fato, quer dizer, o fato mediúnico, né? Houve um fato mediúnico. Esse fato, o que eles observaram, uma coisa essencial, é que o papel do médium, né? Nas respostas e a parte que ele pode nelas tomar, mecânica e moralmente. Então, o médium, no início, precisava do médium. A cestinha, com a caneta, precisava de encostar o dedo do médium na cestinha, para que ela fosse e desse as respostas, né? E aqui ele fala também, essa parte mecânica, quer dizer, precisava do fluido do médium, e a parte moral também.
que precisava do médium. É um médium sério? Tem seriedade? Ou aquela reunião ali é de brincadeira, é para deboche, é para curiosidade? Então, tudo isso também eles observaram que tinha que ser levado em consideração, né? E aí ele fala, duas podem resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual o cesto se move, sob sua influência, pelo só imposição dos dedos sobre a borda. Então, eles observavam que tinha que ter um contato ali, físico do médium, né? Então, vamos lá. Aí ele vai continuar. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando 2 ou 3 pessoas colocavam juntamente as mãos sobre a cesta. For preciso entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Fora preciso demais a concordância dos pensamentos, para que pudesse estar de acordo quanto à resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia. Conforme o espírito que se manifestava, reproduzindo-se a de um determinado espírito, todas as vezes que ele voltava a escrever. Então, aqui ele explica, né, pra gente duas coisas. Uma delas, que naquele transe mediúnico era preciso de ter o toque ali dos médiuns. Se era um médium, era de uma forma, se era 2, 3, era mais fluido que estava sendo colocado ali. Então ele fala isso. Outra coisa que ele explica, que era preciso da vibração do médium, né? De todos ali. Se eu estou pensando, todos estavam com o mesmo pensamento, envoltos, com a mesma finalidade. Também, eles perceberam isso daí. Não é um rindo, o outro debochando, não. Todos tinham que ter uma harmonia, uma sintonia de pensamento. Também ele falou isso daqui. E ele fala também uma outra coisa que eles observaram, assim, que chamou a atenção, a caligrafia. Que tinha espírito que, conforme a mensagem que ele trazia, era a mesma caligrafia, a mesma escrita. Então, isso também eles perceberam, isso aí de diferente, né? Se era o espírito X, a letra era parecidíssima, idêntica. Então, dava para perceber que era alguém ali querendo comunicar, né? Só que o que eles mostram aqui para nós? Primeiro, tem que ter o médium, o fluido do médium físico, do espírito encarnado, que é nós. A gente doa o fluido, né? Para ver esse fenômeno mediúnico. Segundo, as pessoas que estão envoltas ali participando têm que estar com os mesmos pensamentos no bem, a mesma vibração mental. Isso aí eles perceberam e perceberam que tinha espírito, que a caligrafia era a mesma. Toda vez que vinha mensagem por ele, era a mesma caligrafia. Então, é isso daí que ele está explicando para nós. Você quer ler um pouquinho, Isabel? E outra ler coisa, um pouquinho? também tem, se para pegar uma você. caligrafia de uma pessoa que já desencarnou, que sabe quem que é, geralmente confere o jeito da letra. Porque aí, o que eles faziam? Eles iam pesquisar se aquela letra, caligrafia, se elas combinam com a pessoa ou não. Até hoje é feito assim. Os livros do Chico Xavier, quando eu fiz direito, eu fiz a minha monografia, eu fiz em cima das cartas psicografadas, como prova no processo penal. Então, aí, o que eles faziam? Isso. Pegava lá, um espírito vinha, falava, olha,
fulano não me matou, foi um acidente, eu fui pegar a arma e ela disparou. Então, vinham várias mensagens e aí eles iam fazer o quê? Uma comparação. A letra daquela pessoa com a da mensagem. E aí via que era tudo muito parecido. Então é tudo em cima de pesquisa. Para quê? Para tirar fora dúvidas, né? Farsas, charlatanismo. Porque tem gente que quer mentir, tem gente que quer iludir, quer tapear. Mas na época de Kardec, né, foi tudo com pesquisa. Tudo em cima de pesquisa. Deixa a Isabel ler um pouquinho para nós aqui, né? Seria preciso, pois, que o médium se aplicasse a mudar sua própria caligrafia de 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse se lembrar da que pertence a este ou aquele espírito. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas que estão, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e, algumas vezes, da capacidade intelectual do médium, que de resto comumente não tem consciência que lhe é estranho, ou mesmo mentalmente, e que a resposta pode ser dada nessa língua. Acontece frequentemente, enfim, que o sexto escreve espontaneamente, sem questão prévia, sobre um objeto qualquer inteiramente inesperado. Tá bom. Então, aqui ele está falando o seguinte, sobre a caligrafia, né? Aí ele fala, seria preciso, pois, que o médium se aplicasse a mudar sua própria caligrafia, de 20 maneiras diferentes, e, sobretudo, que ele pudesse lembrar da que pertence a este ou aquele espírito. Então, se realmente aqui ele está colocando como se o médium, né, se ele fosse mentir. Então, ele vai fingir, cada espírito que ele fingir que ele está recebendo, ele vai fazer uma caligrafia. Só que durante isso daí, como ele vai lembrar de que letra que é de quem, né? Muito difícil, muito difícil. Se for mentira, né? Fingir que está fazendo a letra de um, que está fazendo a letra de outro. Então, ele está dizendo isso daí. Aí ele fala que a segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que estão, na maioria das vezes, sobretudo, quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e, algumas vezes, da capacidade intelectual do médium, que, de resto, comumente, não tem consciência do que se escreve, sob sua influência, que, muito frequentemente mesmo, não ouve ou não compreende a questão proposta, uma vez que pode ser numa língua que lhe é estranha, ou mesmo mentalmente, e que a resposta pode ser dada nessa língua. Acontece frequentemente, enfim, que o sexto escreve espontaneamente, sem questão prévia, sobre um objeto qualquer inteiramente inesperado. Então, aqui ele fala sobre a questão da natureza das respostas, né? Que muitas vezes tem questões científicas, são questões... se a gente for olhar, livro do Chico Xavier, vamos pensar, lá no Entre Dois Mundos, no Mundo Maior, são livros que mostram sobre questões da ciência. Tem coisas que ainda foi descoberto. E o Chico escreveu, recebeu mediunicamente 1946, 48, naquela época. E até hoje tem coisas que ainda não foi desvendada, não foi descoberta. Então, assim, e quem era o Chico? O que ele está mostrando para nós? Que o médium, às vezes, ele não tem o conhecimento. Ele é uma pessoa simples, de pouco conhecimento.
mas ele recebe lá um espírito que tem muito conhecimento na medicina ou na matemática, um conhecimento profundo, que o médium não tem aquele conhecimento, né? Ele fala aqui também de línguas. Tem médium que tem pouca leitura e fala em outras línguas, escreve em japonês, fala em outras línguas, sendo que ele não tem esse conhecimento aqui na vida atual. Então isso vem mostrar o quê? Que existe uma mente, que existe um espírito ali, que tem uma inteligência ali, né? Para mostrar para a gente que não é charlatanismo, que não é mentira. Tudo foi muito bem estudado, pesquisado naquela época, né? Pode ler se você quiser, ou quiser falar. Qual que está? Em certo caso, o dela é bem diferente do meu. Essas respostas, em certos casos, isso. Em certo caso, as respostas revelam tal punho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Doutra vez, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir, derivem da mesma fonte. Então, olha só, ele falando aqui sobre o espírito. Ele está dizendo do espírito que está trazendo a comunicação. Muitas vezes são espíritos evoluídos, de muito conhecimento, de moralidade. Como que a gente vai saber que tipo de espírito está trazendo a mensagem? Através da fala, através da escrita, através da mensagem que o espírito traz. Se é uma mensagem científica, de conhecimento, de moral, é diferente, né? Agora, se é um palavreado chulo, trivial, né, rude, mostra o quê? Mostra um espírito de alguém que não tem conhecimento, que não tem cultura, que não é evoluído, né? Então, através dessa fala, da escrita, das mensagens dos espíritos, nós vamos observando e entendendo que são espíritos diferentes. Esses espíritos, eles são quem? Quem são esses espíritos que estão trazendo mensagem para nós? Eram homens que eram encarnados, que viveram aqui na Terra, como nós. Só que chega um período que eles desencarnaram, deixaram o corpo de carne e ficam na espiritualidade. E aí eles querem falar conosco. E aí o palavreado, a forma dele, é a forma que ele vai se expressar. Então, a gente conhece, a gente sabe. Muitas vezes vem mensagens e fala assim, essa mensagem é do fulano. Não. A gente conhecendo o palavreado, o jeito da pessoa, a gente fala, não, esse palavreado não é dele. Essa mensagem não é dele, porque não parece com a forma dele comunicar, dele falar, né? Então, através da fala, da mensagem, do palavreado, a gente sabe que espírito que é esse. Se é um espírito de luz, se é um espírito atrasado, se é um espírito que quer brincar, né? Que quer bagunçar, ou se é um espírito sério. Às vezes tem espíritos que traz o quê? Fórmula de remédio, né? Orientação para a vida. Então, é através da fala, da escrita, da comunicação que a gente sabe quem são eles. Vamos lá, ler mais um pedaço. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? E essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer-se, e cuja explicação se encontrará
completa nesta obra, como a deram aos próprios Espíritos. Então, ele vem falar aqui para nós que o quê? Através dessas comunicações, dessas falas, a gente vai percebendo a diversidade de inteligências, os tipos de inteligências. E aí ele faz um questionamento aqui. Essas inteligências estão na humanidade? Elas estão aqui no planeta Terra? Ou elas estão fora do planeta Terra? Então ele está perguntando para nós. Esses espíritos, a gente fala de espírito, nós espíritas, essas inteligências são espíritos. São espíritos de quem? Dos homens quando eram encarnados aqui na Terra. Eles desencarnam e ficam no mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos, ele interage com o mundo físico. Os espíritos podem vir aqui até nós. Existem colônias, existem cidades espirituais, existem escolas, né? Existem hospitais. O nosso mundo é uma imitação do mundo espiritual. Então existe o mundo dos espíritos. Esse mundo interage com o nosso mundo físico. Então eles querem comunicar com nós. Eles querem falar que estão vivos, que continuam, que a vida continua no mundo dos espíritos. E aí, esse livro aqui ele está falando. É sobre isso que vai ser tratado, é sobre isso que vai explicar. Esses espíritos, essas inteligências, elas estão aqui no nosso mundo? Ou será que está fora do nosso mundo? Né? E faz esse questionamento. Então a gente vai ver, vamos ver. O que ele diz mais um pedacinho? Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas, ao contrário, à luz mediana, que toda gente pode ver e comprovar, que não constitui privilégio de um único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Este efeito tem necessariamente uma causa e, dos momentos que detonam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Vamos terminar, né? Muitas teorias foram engendradas a este respeito. Examiná-las dentro em pouco e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam. E vejamos o que eles nos dizem. Aí terminou o próximo. Isso. Então, ele faz uma comparação, né? De início aqui, ele fala sobre a luz do dia. Que a luz do dia, ela é só para um indivíduo? Não. A luz do dia, ela nasce para todos. Aqui ele fala, é uma luz que todos podem ver e constatar. Não é privilégio de uma pessoa apenas. É um fenômeno, o nascer do dia e o finalizar, o nascer e o anoitecer. Isso é um ciclo científico, né? É um ciclo que acontece e que todos nós podemos participar dele. Podemos não, nós participamos. Não é privilégio de um ou de outro. Então aí ele vem fazer uma comparação, falar, né? Que essas inteligências, esses efeitos
dos fenômenos mediúnicos, eles são para todos, não é para um, para outro, não é privilégio de uma pessoa, de outro, não, é para todos. A mediunidade, ela é para todos nós. Aí a gente vai estudar isso daqui. O que a gente vai estudar? Vai estudar ao longo desse livro e isso daqui que ele está dizendo, né? Ele diz assim, ó, esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que eles revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Então, ele está falando que o espírito, né, do momento que ele traz a mensagem, tudo, sai do quê? Sai do plano físico. A gente sabe que é uma coisa espiritual, não é uma coisa física. Aquilo ali, aquele barulho, aquela mensagem que veio, é um espírito, é uma inteligência querendo dizer, comunicar com o nosso mundo, né? Então ele diz isso, que a gente vai estudar isso daqui, né? E aí ele fala, várias teorias foram emitidas a esse respeito. Então, naquela época, no começo, que surgiu o Espiritismo, teve várias teorias. Por quê? Porque várias teorias foram colocadas, umas eram mentira, outras eram charlatanismo, outras eram verdadeiras, né? Porque tinha aquelas pessoas que estudavam e tinha aqueles cientistas, estudiosos, que buscava para ver se era uma coisa verdadeira, se era mentira, se era verdade. Então, teve várias teorias verdadeiras e teorias que não eram verdadeiras, né? Porque naquela época foi feito estudo. Então, ele fala, né, que examiná-las hemos todas em sua hora e veremos se elas podem fornecer a razão de todos os fatos que se produzem. Então, neste livro, o que ele vai estudar? Os fenômenos mediúnicos. Tudinho sobre, tudo que fala sobre o mundo dos espíritos em comunicação com o nosso mundo físico está aqui nesse livro, no Livro dos Espíritos. É uma filosofia. Então agora, daqui para frente, vai explicar os princípios da doutrina espírita. Quais são os princípios? O que rege a doutrina espírita? Então, a partir do capítulo 6º, aí já vai entrar especificamente o que Kardec, através dos espíritos, das comunicações, toda a essência espírita está aqui nesse Livro dos Espíritos. Um livro, aqui vai ser tipo continua a introdução, ele vai falar um pouquinho do princípio espírita, de todos os princípios. Vai falar mais na frente sobre, aí fala se o espírito fica fora do planeta ou se vai para outro lugar, não fala? Vai falar, tudo vai ser falado. Aí depois ele vai chegar, a hora que acabar essa introdução, aí a gente vai ler os prolegômenos, que tem uma explicação, e aí vai começar o capítulo 1º, que é feito de pergunta e resposta. Aí está falando que os espíritos, para comunicar, fica no mesmo planeta, as colônias espirituais ficam onde? Onde que fica as colônias espirituais? Muitas vezes as colônias, pesquisa no Google sobre as colônias espirituais. Tem um material muito rico, muito bom, que fala, Mato Grosso do Sul tem uma colônia espiritual que está, é como se estivesse em cima de um local, de uma cidade, mas na parte espiritual. Há a parte espiritual e a parte física. Então há o quê? Uma interação. Está ali junto, só que um não prejudica, não atrapalha o outro. Então, cada cidade, cada estado tem uma colônia espiritual que atende um tipo de espírito. Pode pesquisar, pesquisa no Google sobre as colônias espirituais no Brasil. Vai explicar, cada lugar tem uma colônia espiritual. Essa colônia espiritual, ela é para quê? Para que ela existe? Para fazer atendimento para os espíritos desencarnados, né?
vai desencarnando os espíritos, e muitos vão desencarnando e são recolhidos para as colônias espirituais. Lembra do livro lá, Nosso Lar, de André Luiz? Sim. Ele desencarnou, ele ficou um tempo, um período no local, né? Um local que eles chamam de umbral, né? Um local onde o espírito fica ali, ele não sabe o que aconteceu, ele fica em sofrimento. Por quê? Porque ele não é um espírito evoluído, é um espírito imperfeito. Então ali, naquele local, ele fica até o dia que ele tem condições de ser recolhido para uma colônia espiritual. Lembra quando o André foi recolhido para a colônia espiritual Nosso Lar? Ele foi recolhido. Muitos espíritos queriam adentrar, não foi permitido. Então as colônias espirituais seria como pronto-socorro, um pronto-socorro, um hospital, onde vai recolhendo os espíritos desencarnados e ali eles recebem tratamento, vão para um hospital, vai para a escola, vai estudar. Às vezes ali naquela colônia espiritual, a gente tem uma família espiritual, lá tem casas, lá tem cidade. Então, é bem interessante pesquisa colônias espirituais no Brasil. Explica cada região, cada lugar, que colônia que existe e o que ela atende. Que tipo de desencarnado, de espírito que elas atendem ali. É bem interessante. Fico pensando, estava pensando aqui agora. Quando passa um avião, será que fica mais acima, mais abaixo? Não, pode, o avião, ele pode passar, vamos supor, dentro da colônia, que não tem problema. Por quê? Porque o fluido do mundo espiritual é diferente do fluido do mundo material. O mundo físico nosso é denso, grosseiro. O mundo espiritual é denso. O espírito, ele não é grosseiro, ele não tem matéria, não tem essa matéria que a gente tem. Essa matéria física, os espíritos não têm. A matéria deles é diferente. Tanto é que o que os espíritos faz? Atravessa a parede. O espírito atravessa a parede. Ele volita, né? Ele pensou, ele já chega lá no lugar. Então é diferente. O mundo dos espíritos, ele é diáfano, ele é diferente, ele é espiritual. É outro fluido, um fluido mais refinado do que o nosso aqui. O nosso fluido é denso, é grosseiro, é pesado. Se eu quiser ir daqui na Cacilândia, ou eu tenho que ir a pé, andando, ou eu tenho que ir de bicicleta, ou eu tenho que ir de moto, ou eu tenho que ir de carro, ou eu vou de avião, não é? Mas agora o espírito é diferente. O espírito, quando ele já tem o conhecimento da vida espiritual, ele pensa. Eu pensei em Cacilândia, na casa de alguém, eu já estou lá dentro da casa da pessoa. Se alguém pensa em mim, ele me atrai, ele me chama, eu já estou lá dentro da casa da pessoa que pensou em mim. Então é assim. O mundo espiritual interage, é como se estivessem duas dimensões, tudo aqui junto, mas são dimensões diferentes. Um não tem impacto no outro, né? Não precisa ter esse medo, igual você falou. O avião vai passar lá na colônia espiritual. Vai prejudicar? Não, não vai. Porque aqui é o mundo físico. Lá é o mundo espiritual. É diferente. É outra dimensão, né? Capítulo 6. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmo pelo nome de espírito ou gênios, declarando alguns pelo menos terem percebido a homens que vivem na terra, pertencido a homens que vivem na terra. Tá, vamos de pedacinho, porque agora cada parágrafo é um ensinamento. Então ele fala, os próprios seres que se comunicam, eles mesmos se designam, eles mesmos falam, eles dizem, né? O nome, meu nome, eu sou espírito, eu sou gênio,
Eles falam, eu sou espírito ou eu sou gênio. Eles mesmos se dão os nomes, né? Porque pergunta, quem são vocês? Eu sou um espírito, eu sou um gênio, né? Então, e eles falam, né? E mesmo alguns, há homens que viveram sobre a terra. Alguns até falam quem foi aqui na terra quando encarnado. Eu sou o fulano, eu sou o espírito do fulano. Eu estive reencarnado aí na terra. Então, eles falam para nós, né? Então... Mas isso é quando tem uma necessidade, né? Isso. Não, mas isso aqui, ele está falando sobre a pesquisa. Tudo aqui que está falando aqui, que está colocado aqui, é a conclusão que o Kardec e todos aqueles que ajudaram o Kardec, naquela época, chegou a essa conclusão. Através dos estudos, das comunicações, o que Kardec chegou à conclusão? Essa conclusão, que os espíritos, eles vinham e eles falavam, eu sou, qual que é o seu nome? Eu sou um espírito, eu sou um gênio. Eu sou o fulano quando estava reencarnado aqui na Terra. Então, eles é que falaram isso. Isso aqui é resultado de pesquisa, já da pesquisa de Kardec, né? Daquela época. Vamos resumir em outras palavras. Os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Sim. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Isso, vamos parar. Ele fala aqui no segundo parágrafo, constituem o mundo espiritual quem? Quem que constitui o mundo espiritual? Os espíritos, ou os gênios, como eles dizem, né? Então, nós constituímos, eles são o mundo espiritual. E nós constituímos o mundo material, o corporal, o mundo físico, né? E aí ele vem e fala. Então, vamos resumir todos os ensinamentos que a gente recebeu até agora. O primeiro ensinamento deles, que é super importante, é o quê? A existência de Deus. Então aqui, primeiramente, o que ele vai falar? Quem é Deus? O que é Deus, né? Aí ele fala, Deus é eterno. O que é eterno? Não acaba, né? Não acaba e nem teve começo, né? Começo nem fim. Nem começo e nem fim. Então, Deus para nós é o nosso Pai, é o nosso Criador. Só que aqui ele está falando, Deus, quem é Deus? Deus é eterno. Então, Deus não teve nem começo e nem fim. Isso é o que o nosso raciocínio capta, né? Até agora. Depois ele vem e fala, Deus é imutável. Deus não é igual nós encarnados. Por quê? Porque nós mudamos. A gente nasce pequenininho e a nossa condição física vai se transformando. A gente vai crescendo, vira adulto, tem a vida adulta, né? Idosa e falece. E há uma transformação dessa matéria. E há uma transformação do nosso espírito. Deus não. Deus, ele não é material. Deus não sofre mutação. Ele não sofre transformação. Por quê? Porque ele já é evoluído. Ele já ele já tem a sua evolução suprema. Então ele não se transforma, ele não está em transformação, porque ele já é superior em sabedoria, superior em moral, em tudo. Então ele não sofre mutação. É por isso que a gente fala, Deus é imutável, Deus não muda, ele não se transforma, igual nós. Nós sim, nós somos mutáveis. Deus é imaterial. Quer dizer, Deus não é essa matéria densa que nós conhecemos. A matéria, o que a gente conhece da matéria? Nós conhecemos a matéria física, a madeira, nosso corpo físico, essa matéria
densa, né? A sólida. Nós temos a matéria líquida, a água, né? Nós temos a matéria gasosa, os gases, não é? Então, essas são as matérias que nós conhecemos aqui do mundo físico. Só que existe uma matéria que a gente não conhece, que é uma matéria do mundo dos espíritos, que é a parte espiritual. Deus é espírito. Então, Deus, ele é uma energia que está em todos os lugares. Eu imagino Deus como se fosse tipo o sol que penetra todos os lugares, o ar que penetra todos os lugares, é Deus. Ele não é material, ele é uma coisa abstrata, ele é um fluido que está em todos os lugares. É por isso que tudo que a gente faz, Deus vê, Deus sabe, Deus percebe. Não tem como a gente mentir, inventar, né? Por quê? Porque Ele está em todos os lugares. Todos os lugares Deus está. Então Deus sabe o que está no íntimo do nosso coração, tudo que a gente faz. Então Deus, Ele não é matéria. Essa matéria que a gente conhece não é a matéria que Deus é feito. Conforme a gente for evoluindo em espírito, a gente vai entendendo mais o mundo espiritual, né? Ele fala, Deus é único, só tem um Deus. Para nós, né, espíritas, cristãos, a gente aprende que existe só um Deus. Se tiver mais de um Deus, outros deuses, né, a gente não acredita nisso. Isso já é passado, né? Hoje a gente acredita a existência de um Deus só, um Pai que criou a todos nós. Aí ele fala aqui, um Deus todo-poderoso. Quer dizer, Deus, quem tem o poder de fazer, de criar, fazer o que Ele quiser, é Deus. O poder maior é Deus, é só Ele que tem esse poder. Se Ele quiser, tudo que Deus quiser, Ele pode fazer, porque Ele tem o poder, Ele tem o conhecimento, Ele sabe como fazer, porque foi Ele que criou, então Ele sabe, né? E Ele diz aqui, Deus é soberanamente justo e bom. Então, a gente aprendeu também que Deus é justo. Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Deus não é, esse é meu amorzinho, esse é meu filho querido. Não, não é, não tem. Para Deus, todos são seus filhos. Só que Deus, o que Ele fez? Ele criou todos simples e ignorantes. Só que todos nós temos que lutar para crescer, para evoluir em inteligência e moralidade. Até um dia a gente chegar a ser um espírito puro, um espírito sábio, puro. Então, por isso que fala que Deus é soberanamente justo e bom. Porque para Deus não tem essa lei é para esse e para aquele. Não, a mesma lei. Todas as leis é para todos. Nós aqui, encarnados, o sol nasce só para um, só para o outro? Não, é para todos. O dia é para todos. A chuva é para todos. Então Deus criou as suas leis, todas são para beneficiar a todos. Todos é com igualdade, né? Então, isso é o que a nossa inteligência consegue alcançar de Deus, né? É um básico, é o mínimo. É isso daí. Então vamos parar, né? Hoje por aqui. Vamos parar por aqui. Aí vai dar que dia, hein? Hoje é dia 9, 9 com 7, 16? Dia 16. 16 é segunda-feira? Acho que né? 16 do 9. Nossa, vai dar um mês do mês. Nossa. Vamos cantar uma música? Vamos cantar uma música para a gente ser feliz, porque quem canta seus males espanta, né? E faz bem para nossa alma. Vamos cantar o quê? Número 5. 5? Que?
número 5, prece de Francisco de Assis. Essa prece a gente vai cantar e vai finalizar com ela. Essa prece fala tudo que a gente necessita. Tudo, tudo. Ela é uma prece que serve para nossa reflexão, para nossa vida. Então vamos lá? 1, 2, 3. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agradecemos a presença de todos nesta noite, que possamos ir para os nossos lares, com os nossos corações cheios de amor, de paz, de luz, Senhor. Envolva os nossos lares em bênçãos de saúde, de amor, de paz. Envolva, ó Pai querido, a nossa família consanguínea, espiritual, em bênçãos, em saúde. Que o nosso lar seja limpo, derrama uma chuva de pétalas de rosas brancas em toda a nossa casa, no nosso lar, na nossa família, nossos filhos, pais, irmãos, toda a nossa família, Senhor, seja alcançada. Alcance a todos que estamos ligados, que toda a nossa cidade receba, o Brasil, o planeta Terra, que todo o universo seja envolto em muito amor. E damos por encerrado o nosso estudo desta noite. Uma boa noite, fiquem com Deus, que possamos refletir nesta oração, a prece de Francisco de Assis.